Shalom, shalom. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Estas palavras foram escritas pelo apóstolo Paulo, é uma orientação a respeito da ceia. Este dia não é um dia comum para nós. A ceia, ela é um memorial de aliança, e esse dia é um dia memorável para não esquecermos dele jamais. Amém? Eu estava orando, buscando de Deus a palavra para ministrar nesse dia, e geralmente temos duas palavras, uma palavra que diz respeito à ceia especificamente, e uma outra palavra, mas eu quero entrar já nesta palavra, trazendo a memória o que Jesus disse a respeito da ceia, esse tempo tão importante e especial para nós. Valorize esse dia, você vai ser ampliado, os teus temores vão cair por terra, e o nome de Jesus vai ser exaltado e glorificado através da tua vida. Vai ser um dia muito abençoado. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Diga misericórdia. A vida cristã é uma chamada para vivermos na sua exuberância e na sua plenitude. Eu estava no discipulado na sexta-feira no CETOC com os aspirantes ao ministério, e eu disse a eles, vocês vão poder fazer no final 2 ou 3 perguntas. E uma das perguntas foi, alguém disse assim: apóstolo, por que tanto vigor nessa jornada e nessa caminhada, e o senhor persevera e não desiste nunca, sempre está assim animado? E eu pude responder para eles, e alguém disse assim: você não cansa? Não, eu canso, eu sou gente como você, mas eu descanso. Quando eu canso, eu descanso, mas não desisto. Quando eu canso, eu descanso, mas eu não desisto. Eu disse: é a paixão que está dentro de mim, porque a proposta do Pai em Cristo Jesus em nos resgatar é uma proposta para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, uma vida virtuosa, cheia de energia, cheia de vigor. Esta é a proposta do Pai em Cristo Jesus. E quando nós desenvolvemos uma vida de intimidade com Deus e com a sua palavra, com Deus, através da oração e com a sua palavra, queridos, o vigor de Deus vem sobre nós. Paulo está trazendo uma orientação, diz: olha, existem muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem no meio de vós, porque não têm o discernimento do corpo de Cristo. Mas nós vamos entender algumas coisas importantes nesta manhã. Você vai ser muito ampliado, e você vai poder viver esta vida virtuosa, esta vida exuberante, esta vida abundante, proposta pelo Pai em Cristo Jesus, e possível a nós através do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Ele diz: fazer isto em memória de mim. A ceia é um memorial de aliança. A ceia é um memorial de aliança. Ela foi estabelecida por Jesus quando ele participa da sua última Páscoa. A Páscoa é uma ordenança perpétua à nação de Israel. A celebração da Páscoa era uma ordenança perpétua à nação de Israel. De ano em ano eles celebravam a Páscoa. Eles trazem à memória o que é a Páscoa.
Hoje já não há mais o sacrifício do cordeiro. E Jesus, nesse cenário todo, quando ele deseja participar da Páscoa, ele ordena aos seus discípulos que eles preparassem a Páscoa. Então, para celebrar a Páscoa, era preciso o quê? Um tempo de preparação. Não se faz de qualquer forma, não se faz de qualquer jeito, não se celebra a Páscoa de qualquer maneira. E Jesus então vai ordenar que os discípulos, eles preparassem a Páscoa. Com certeza, e aí Jesus já está por volta de 33 anos de idade. Com certeza, durante todos os seus anos de vida, antes dos 33, com a sua família, ele celebrará a Páscoa. E agora Jesus, com 33 anos, ele reúne com os discípulos, e ali ele está reunido para celebrar o quê? A Páscoa. E aí ele vai se colocar, porque a Páscoa, ela era celebrada com um cordeiro, sem defeito. E agora ele vai se colocar, e ele é o Cordeiro de Deus sem defeito, que vai tirar o pecado do mundo. E aí ele vai estabelecer um novo memorial. A Páscoa é um memorial. Olha só, um memorial para trazer à memória o que Deus havia feito na saída do Egito, quando da saída do Egito, do livramento da mortandade dos primogênitos. Nós sabemos que Deus enviou 10 pragas ao Egito, o juízo veio sobre o Egito. 10 pragas foram enviadas ao Egito. A 10ª praga seria a mortandade dos primogênitos. E Deus orienta Moisés a tomar o cordeiro sem defeito e sacrificar o cordeiro, ali estabelecendo a Páscoa. O sangue daquele cordeiro devia ser passado nos umbrais das portas, na verga e nos umbrais das portas. A casa que tivesse a marca do sangue nos umbrais e na verga das portas, o anjo da morte passaria por cima e a praga não alcançaria aquela casa. Aonde tem a marca do sangue de Jesus, a praga e a maldição não entra. Não entra. E ali eles então celebram a Páscoa. A Páscoa fala de livramento. A Páscoa fala de proteção. A Páscoa fala de restituição. A Páscoa fala de transferência de riqueza, a glória de Deus se manifestando a toda uma nação, quando eles ainda estavam escravos no Egito. Agora, eles não deveriam participar da Páscoa de qualquer jeito. Eu quero destacar aqui, abra sua Bíblia, Gênesis, Êxodo capítulo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 11. Aqui há algumas recomendações como eles deveriam participar da Páscoa. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Ele diz: assim comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Olha isso. Assim comereis, prestem atenção. Não se come de qualquer forma, não se participa de qualquer maneira. Queridos, a Páscoa é um memorial. A ceia é um memorial. Nós não nos chegamos à ceia para participarmos da ceia de qualquer forma, de qualquer maneira, sem entender, sem compreender o que nós estamos fazendo. É possível que até hoje você tenha tomado o pão e o cálice sem entender, sem compreender muito bem, simplesmente como um ato religioso. Mas isso vai ser demolido da sua mente, e você vai entrar num cenário profético, e você vai entender, compreender o que isso representa, e você vai atrair proteção, livramento da parte de Deus sobre você e sobre a sua casa. Interessante. Eu fico imaginando e pensando, eu digo sempre que 2 coisas nós devemos celebrar com muita consciência, muito entendimento e despertamento espiritual: a Páscoa e a ceia. Quem não entende, quem não compreende, não celebra esses 2 atos, essas 2 ordenanças que foram dadas por Jesus Cristo. E muitos a têm como algo comum. A ceia do Senhor não é algo comum. Ele diz: olha, porque vocês não têm o discernimento, o entendimento e a compreensão, e comem e bebem indignamente, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, crentes vivendo numa letargia espiritual, adormecidos. Diz: a vida cristã é uma proposta para ser vivida na sua plenitude e na sua exuberância. Como é bom seguir a Cristo, não apenas receber um título de cristão.
Não apenas receber um título de cristão. Ter um título de cristão é fácil, mas viver mesmo o verdadeiro cristianismo, esta é a chamada. E viver o verdadeiro cristianismo é a proposta. E somente vivendo o verdadeiro cristianismo, nós poderemos viver esta plenitude. Basta, chega, não dá para viver aquém. Deus quer que você viva na dimensão que Ele tem proposto para você. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, Ele destaca aqui 3 coisas. Vocês devem participar da Páscoa com os lombos cingidos. Vocês já viram esses jovens que usam aquelas calças caindo assim? Tem sentido. Mostra a cueca e mostra algumas coisas mais. Imagina que se tiver que andar apressadamente, consegue? Vai tropeçar nas próprias calças. Isso fala de vestimenta. Fala, pô, como assim? Não pode usar? Cada um faz sua escolha. Cada um tem o seu nível de ridículo, né? Os lombos cingidos. A vestimenta cingida. Isso fala o quê? De santidade. Isso fala de verdade. Não é faz de conta. A proposta para vivermos o cristianismo não é um faz de conta. A proposta é para vivermos na plenitude, porque se não vivermos na plenitude, nós não desfrutamos da plenitude. Tem gente querendo viver e desfrutar da plenitude das promessas, mas o que coloca diante de Deus é a quem? Os lombos cingidos com a verdade, as vestimentas de santidade. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que se prostituía já não se prostitui mais, aquele que enganava já não engana mais. É assim que devemos participar da ceia. Os lombos cingidos, não é de qualquer forma, porque se celebra de qualquer forma, sem entendimento, tem fracos, tem doentes e aqueles que dormem. Uau, o apóstolo está machucado. É a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Eu disse, essa palavra é tão tremenda que eu pedi que ela fosse transmitida lá para o campus Aero Ranch. Todos receberam a mesma palavra. Os vossos calçados nos pés. A caminhada, a jornada não é para um dia, queridos. A caminhada, a jornada não é para uma semana. A caminhada e a jornada não é para um mês, para 5 anos, 10 anos. Cansei, basta, chega. É para a vida toda. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Quando fala assim, calçados os pés, os seus pés calçados, isso fala da mente. Uma mente que está disposta a romper com o Egito. Calçai os vossos pés. A mente daquele povo era uma mente egípcia, uma formatação egípcia, os costumes egípcios. Agora chegou a hora da transição, da mudança. Não dá para ir e passar pelo deserto e entrar na terra prometida com os mesmos calçados do Egito. Fala de mudança de mentalidade. Nós não pensamos mais como o mundo pensa, nós caminhamos na contramão, sim. Um dos maiores advogados do Brasil, se eu ficar nervoso eu falo o nome dele, o Cacai, que entra no Supremo Tribunal de short, não sei porquê, que se permite, porque para entrar no tribunal só se entra de terno, mas ele é amiguinho dos camaradas, falou barbaridades a respeito da Damares, ministra. Terrível, o que ele fala que não dá para se replicar, terrível. Ela foi abusada quando criança, teve uma experiência com Jesus e é ridicularizada. Nós caminhamos na contramão dos conceitos e da formatação deste mundo, sim. O diabo tentou por todas as formas formatar em todos nós, mesmo cristãos, uma nova identidade, uma nova percepção de entendimento a respeito de costumes, hábitos. Olha, vocês devem se preparar para a Páscoa e celebrar a Páscoa. Vocês serão protegidos. A praga não vai entrar na casa de vocês, mas vocês devem participar assim, os lombos cingidos.
os pés calçados. Isso fala o quê? Firmados na palavra. Não retrocedemos no nosso posicionamento de fé. E o cajado na mão. O cajado é um instrumento, é como que uma arma de defesa, de proteção. Foi a recomendação como eles deveriam participar da Páscoa. Isso é Páscoa. E como nós devemos nos preparar para participarmos da ceia. Isso é a exigência para se preparar para a Páscoa. Ah, apóstolo, mas nós estamos na nova aliança. Na nova aliança é diferente. As coisas como que vão se banalizando e se tornando comum. Não, absolutamente não. Os preceitos e a palavra permanecem para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ai daquele que acrescentar um tio, ou mesmo uma vírgula, não se acrescenta e não tira nada. Jesus, Ele é a nossa Páscoa. Jesus, Ele é o Cordeiro Pascual. Cada festa bíblica traz à memória algo que havia acontecido. Páscoa fala de livramento. A festa dos tabernáculos é uma festa tão extraordinária, que o povo ficava dentro de cabanas, e ali eles se alimentavam por uma semana, e até hoje isso se repete em Israel. Para dizer o quê? Para dizer o seguinte: olha, vocês quando estavam no Egito, vocês eram escravos, vocês passaram pelo deserto, habitaram em cabanas, e agora eu vos abençoei, fiz de vocês pessoas ricas, prósperas. Então de ano em ano, façam um favor, voltem para a cabana, para trazer à memória o que eu fiz por vocês. Ó. Agora vocês estão em casas apaineladas, vivem em palácios, mas é importante que vocês não percam o coração singelo e a marca da humildade, do quebrantamento, da pureza, da singeleza. Isso era de ano em ano. Pentecostes, eles traziam à memória a lei que fora compartilhada, a palavra que fora dada a eles. Então cada festa tem o seu significado. E a ceia, que significado tem? A ceia, ela fala muito aos nossos corações. E a ceia, ela é uma expressão no mundo do Espírito, que vai trazer sobre nós proteção, livramento, cuidado da parte de Deus. Diga amém. Jesus disse: fazer isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Olha isso. Olha aqueles que é oportunidade maravilhosa e gloriosa. Oxalá que nós pudéssemos fazer isso todas as semanas. Mas é uma questão de organização. Mas nós fazemos pelo menos uma vez por mês. Todas as vezes que vocês tomarem o pão e o cálice, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. O pão representa o meu corpo, que é partido por vós. O cálice representa o meu sangue, que é derramado por vós, como uma marca de redenção, uma marca de livramento, uma marca de perdão. O sangue que é derramado por vós vai cancelar o espírito de dívida que é contra vocês na cruz do Calvário. O sangue que vai ser derramado na cruz do Calvário vai redimir vocês e vai redimir a terra. Nós somos alcançados pelo ato da redenção, pelo corpo de Cristo que foi entregue, partido por nós na cruz do Calvário. Diga para o seu irmão: não há o que temer, meu irmão. Diga: não há o que temer. Fazer isso em memória de mim. Que conquista extraordinária, maravilhosa foi alcançada para nós por Jesus Cristo. Diga: não há o que temer. Diga: não há o que temer. Queridos, olhem isso aqui. Isso aqui são algumas manchetes de jornais, e hoje está em evidência no mundo, que fala a respeito do coronavírus. E muitas pessoas estão apavoradas, amedrontadas, tomadas pelo medo. Muitas até como que o coração enfraquecendo, preocupada com que filhos, crianças, bebês. Como nós devemos nos comportar? Preste atenção. A Bíblia diz assim: não ignoreis os ardis de Satanás. Nós não ignoramos isso. Sabemos o potencial de morte que isso tem.
Mas o mundo já foi visitado por muitas outras pragas, pestes, epidemias. E a Bíblia fala a respeito dos sinais dos tempos. Mas uma coisa eu estou certo: não há o que temer. O diabo trabalha com medo. Ele trabalha com o medo. Jó, ele se expressa assim: olha, o que eu temia, o que eu receava, exatamente isso me aconteceu. O que eu temia, o que eu receava, exatamente isso que me aconteceu. A fé é a nossa expressão daquilo que nós acreditamos. Sem fé é impossível agradar a Deus. O medo é a expressão da incredulidade. Deus trabalha, a ferramenta e o meio pelo qual Deus trabalha é por meio da fé. O diabo, pelo medo. Olha o que Davi diz no Salmo de número 56. Queridos, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, não são convencionais. Elas não são carnais, elas não são convencionais. Olha o que Davi vai fazer quando ele foi alcançado pelo medo, ou seria alcançado pelo medo. Salmo 56, os versículos 3 e 4. Olha o que ele diz: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu louvo. Aqui é uma outra tradução, mas o sentido é o mesmo. Em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu faço brilhar. Preste atenção. Em primeiro lugar, nesses dias é importante que você coloque em evidência a palavra de Deus na sua vida. Crie, por isso falei. E quando você fala, as coisas se estabelecem. Evidencie a palavra de Deus. Davi diz: olha, no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. Eu hei de confiar em Deus cuja palavra eu exalto. Que nós não estamos fazendo uma experiência para ver se a palavra de Deus funciona ou não. A palavra de Deus, ela opera, e Deus opera através da sua palavra. A Bíblia diz que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Todas as coisas permanecem no seu devido lugar por causa da palavra de Deus. No dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti, no Deus cuja palavra eu exalto, no Deus cuja palavra eu faço brilhar, no Deus cuja palavra eu louvo. Portanto, não temerei. Diga: não temerei. Exalte, destaque a palavra de Deus. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, à tua direita você não será atingido. Esta é a verdade de Deus para você, e essa deve ser a sua declaração de fé. Coloque em evidência a palavra de Deus. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Diz que a fidelidade de Deus, ela é escudo e broquel. Somos blindados, protegidos, guardados pela sua palavra. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. Não se mova pelas circunstâncias. Tudo passa e tudo passará, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela está firmada nos céus. Diga para o seu irmão: evidencie a palavra de Deus. Segundo lugar, traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. É um trabalho mental. Eu não disse que você deve se preparar para a Páscoa ou para a ceia com os lombos cingidos, os pés calçados? Agora é a hora. A sua mente é o campo de batalha. Traga à memória o que te dá esperança. O profeta Jeremias é chamado o profeta chorão, porque ele chorava e derramava lágrimas por ver Israel debaixo de vergonha, debaixo de opróbrio. Ele foi privado de muitas coisas. Ele viu calamidade, ele viu assolação, e quando ele olhava a calamidade, a assolação e o mal, ele chorava, ele se desesperava, até que chega um momento que ele diz assim: eu trago à memória algo,
Ele começa a buscar, ele começa a se voltar para a palavra. E diz: olha, mas eu estou me lembrando de algumas coisas que Deus disse. E quando ele começa a recordar, ele diz: olha, eu volto a ter esperança. Uau, Deus já fez, quanto Deus já fez. Quantos milagres Deus já fez. Quantas vezes Deus se manifestou. Essa semana eu estava ministrando em Natal, no Rio Grande do Norte, terça e quarta. E eu estava trazendo à memória os feitos do Senhor, quando o anjo Gabriel visitou Maria e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Maria não entendeu muito bem aquilo, ficou um pouco perturbada. Diz: olha, você vai conceber e você vai dar à luz a um filho. Falou: mas como? Eu não tenho relacionamento com homem algum. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Palavras vão sendo liberadas. A palavra tem poder para promover uma gestação. E ele diz assim: ô Maria, você está com dúvidas? Olha só, preste atenção. Na sua casa há evidências, há marcas. A sua prima Isabel, ela é idosa, considerada, era estéril, não gerava filhos. E este já é o 7º mês para aquela que era considerada estéril. Ela já está grávida. Já existe evidência dentro da sua própria casa que Deus pode fazer e não há impossível para Deus. E eu estava ouvindo um testemunho de uma jovem. O pai trabalha numa das plataformas da Petrobras, um homem bem sucedido, e uma filha foi acometida por câncer, uma coisa complexa. Os médicos, 7 médicos disseram assim: nós não vamos operar. Nós não vamos operar. E eles estavam ali na igreja em oração. Deus disse para o apóstolo: fale para ela que eu vou levantar um médico que vai operá-la. Há um médico que vai operá-la. E o apóstolo liberou. 7 médicos na cidade não quiseram operá-la. Uma cirurgia de alto risco. E de repente o médico disse: eu vou operá-la. E ele fez a cirurgia. E hoje ela está completamente restaurada. Já há marcas, há evidências que Deus fez. Todos nós aqui temos marcas e evidências na nossa própria vida, ou no contexto da nossa família, ou de alguém que nós conhecemos, de uma intervenção sobrenatural de Deus. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Jeremias diz: olha, eu estou me recordando de algo. Até então ele só olhava para o caos. Se você continuar olhando para as manchetes dos jornais, o temor vai inundar o seu coração. Você já não vai mais nem sair de casa, ficar apavorado. Mas se você trouxer a memória, busque lá, o Espírito Santo vai trazer a memória, e você vai começar a fazer a sua declaração, e você vai ser renovado em esperança. Ele diz: eu sei que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. Uau, dê um aplauso a ele. E indo para o encerramento, 3º lugar, Lucas. Vamos para Lucas capítulo 22. Quando Jesus, ele foi sepultado, Lucas 24. Algumas mulheres, Jesus ele é crucificado na sexta-feira. Sábado, já no final da tarde da sexta-feira, começa o Shabat. José de Arimateia toma o corpo de Jesus e coloca num sepulcro que nunca tinha sido usado, e ele é colocado uma pedra, e ali Jesus foi colocado naquele sepulcro. E algumas mulheres deixam passar o tempo do Shabat, e no domingo bem cedo, já pela manhãzinha, bem cedinho, elas vêm com especiarias e ungüentos para preparar o corpo de Jesus. Mas para a surpresa dessas mulheres, quando elas chegam ali, a pedra havia sido removida. Elas ficam tristes, porque elas pensavam consigo assim: olha, tiraram o corpo de Jesus, levaram o corpo de Jesus, chegamos tarde. E quando elas estavam ali, como que chorando e perplexas, 2 homens que eram anjos se apresentam com vestes resplandecentes. Eles dizem assim: por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que está vivo? Olha isso. A manchete da sexta-feira é que Jesus havia morrido.
Mas a manchete do domingo ainda não tinha sido publicada. Ele ressuscitou. Olha isso. Elas estavam impactadas pelas manchetes, e na verdade o que elas viram, era real. Jesus havia morrido, mas elas ainda não tinham tido a percepção que ele havia ressuscitado. E quando você não tem a percepção daquilo que já é, você chora, você teme. Elas estavam lá, receosas. Sabe o que eles disseram para elas? Olha só: lembrai-vos do que ele vos disse, estando convosco ainda na Galileia. Ele falou: tragam a memória. Vocês não se lembram do que ele disse? E ele vai dizer a elas o que ele disse. Ele vai trazer a memória. Ele disse que era mistério que ele viesse a Jerusalém, padecesse nas mãos dos homens e fosse crucificado, morto, mas ele ressurgiria no terceiro dia. Elas já não se lembravam mais nada daquilo que Jesus dizia. É bem verdade que quando nós passamos por momentos difíceis, nós somos abalados emocionalmente, nós nos esquecemos. Há lapsos de esquecimento, é verdade. Emocionalmente elas estavam abaladas. Jesus havia morrido, era real. Mas elas não conseguiam lembrar do que ele havia dito. E aí, quando eles trazem à memória o que Jesus havia dito, mudou o quadro. Elas se alegraram e foram compartilhar com os demais apóstolos o que elas haviam ouvido e que o túmulo estava vazio. Olha isso. Então, diante de tudo que temos visto nesses dias, nesse cenário mundial, coloque em evidência a palavra de Deus. Traga à memória o que te dá esperança. Traga à memória o que te dá esperança. Não se esqueça do que Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Agora eu quero destacar algo interessante, porque para participarmos da ceia, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Há livramento no Senhor, há livramento no Senhor. Sacrificar a Páscoa exigia um trabalho, uma dedicação de um trabalho, para imolar o cordeiro, passar o sangue nas vergas e nos umbrais das portas. Observe comigo o Salmo 91, vou encerrar aqui com esse texto. Salmo 91. Observe isso. Salmo de número 91. Volte um pouquinho lá. Salmo de número 91. Versículo 9. Salmo 91, 9. Diz assim: se fizeres do Senhor o teu refúgio, atente para isso. Se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. É você que faz. Quem sacrificou o cordeiro não foi Deus. Quem sacrificou o cordeiro foi cada pessoa que morava em uma casa. É você que faz do Senhor o teu refúgio. É você que faz do Senhor a tua habitação. Ele diz: se você fizer, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua casa. Percebe que é condicional? O livramento é condicional se, simplesmente se. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega, é você que entrega. Confia nele, é você que confia. Descansa nele, é você que descansa. Entende? É você que entrega. É você que faz dele a sua proteção. É você que faz dele a sua habitação. Se você fizer, praga alguma chegará à tua casa. É isso que você vai colocar em evidência. Se for preciso, escrever em um lugar visível para trazer a memória: eu fiz do Senhor a minha habitação. Portanto, praga alguma chegará à minha casa, praga alguma chegará à minha descendência. Os meus filhos estão guardados e protegidos pelo sangue do Cordeiro. Não há o que temer. Você está entendendo?